Bom, então eu estou de volta aqui no nono. Então, a aula de agora, essa aula que eu vou comentar com vocês, é sobre a soma e o produto das raízes da equação do segundo grau. Então, o intuito dessa aula é mostrar para vocês que existe uma relação entre os coeficientes a, b e c da equação do segundo grau e as raízes da mesma equação. Primeiramente, nós vamos resolver aqui uma equação do segundo grau, que é a 2x² menos 18x mais 28, tá? Só vamos deixar uma coisa aí clara, que é assim, que quando eu me referi à soma das raízes, tá? Eu estou me referindo a x1 mais x2, tá? Soma das raízes significa pegar a solução 1 e a solução 2 e somar os resultados. E o produto das raízes significa a multiplicação aí do x1 com o x2, tá certo? Então, primeiramente, o meu objetivo aqui é determinar a soma e o produto das raízes dessa equação do segundo grau, tá bom? Então, eu vou deixar estabelecido que a soma ela vai ser representada pela letra S e ela é dada por x1 mais x2, tá? O produto eu vou representar pela letra P e ele é dado por x1 vezes o x2, tá? Então, a minha curiosidade é a seguinte: quanto que dá a soma das raízes dessa equação e quanto que dá o produto das raízes dessa equação, tá? Então, o caminho mais seguro que nós temos até agora é utilizar aí a fórmula resolutiva, a fórmula de Bhaskara, determinar o x1 e x2 e depois vir aqui e realizar o cálculo aí da soma e do produto dessas raízes. Então vamos aqui pelo Bhaskara, que é o que a gente sabe até o momento. Então vamos pegar aqui. O A vale 2, o B vale menos 18 e o C vale 28. Tá? Então vamos determinar aqui o delta, né? Então vamos lá. Delta é igual a B ao quadrado menos 18 ao quadrado menos 4 vezes o A, que vale 2, vezes o C, que vale 28. Tudo bem? Então nós temos aí que o delta, primeiro resolvendo aí a potência, nós temos menos 18 ao quadrado, que é menos 18 vezes menos 18, temos aí 324, tá certo? Menos 4 vezes 2, 8, 8 vezes o 28, então nós temos aí 8 vezes o 28, nós temos 160, 160 com 64, nós temos 224. Tá? Olha que beleza aí, porque o nosso delta, ele deu 100. Que bom, porque na hora que eu for calcular a raiz quadrada, 100 tem raiz quadrada. Então, relacionando um pouquinho com a aula anterior, a respeito aí do discriminante delta, olha só, o nosso delta ele deu 100, e 100 é maior do que zero. Então, pelo que nós vimos, o delta é maior do que zero, nós vamos ter então, para essa equação do segundo grau, duas raízes reais e diferentes, tá? Então, vamos dando continuidade aqui. Então, vamos continuar aqui, x é igual a menos o b, não pode esquecer, esse menos é da fórmula e esse menos é do b, mais ou menos raiz quadrada de delta, tudo isso dividido por 2 vezes o A, 2 vezes o 2, tá? Vai ficar bem apertadinho aqui no baixo, mas olha, aqui nós temos mais 18, menos com menos dá mais. Aqui, mais ou menos, raiz quadrada de 100 é 10, dividido por 4. Né? Então, agora aqui ficou interessante para achar o x1 e o x2. Tá?
Agora, o x1, ele é dado por 18. Então, vamos fazer aqui 18 mais ou menos 10. Então, vou fazer 18 mais o 10 dividido por 4. Mais o 10 dividido por 4. Embaixo vai ficar 18 menos o 10 dividido por 4. Então, nós temos aqui em cima, ó, 18 mais 10, 28, dividido por 4, dá 7. 18 menos 10 dá 8, dividido por 4, dá 2. Tá certo? Então, eu já sei quem é o meu x1, ele vale 7. E já sei quem é o meu x2, ele vale 2. Lembra que no começo eu falei que eu queria descobrir a soma e o produto aí dessas raízes x1 e x2? Então vamos para a soma aqui, ó, x1 mais x2. Então nós temos 7 mais 2 dá 9. x1 vezes x2, 7 vezes 2 dá 14. Tá? Então, qual era o nosso objetivo? Era descobrir a soma e o produto das raízes dessa equação. Então, nós sabemos aí que a soma é 9 e o produto das raízes é 14. Tá? Só que assim, será que existe um modo mais simples para que eu descubra a soma e o produto das raízes da equação do segundo grau, sem que haja necessidade de eu passar por toda essa fórmula resolutiva? Tá? A resposta é sim. Tem um modo com que eu descubra a soma e o produto, tá bom? Vocês vão ver já que nós vamos chegar no 9 e no 14, nós vamos descobrir sem a necessidade de fazer toda essa fórmula resolutiva, tá bom? Somente utilizando aí os coeficientes A, B e C da equação do segundo grau, tá? Então vamos dando continuidade aqui e vamos tentar perceber esse modo aí, tá? Então vamos pegar assim, nós temos que o A, deixa eu pegar a minha cor branca aqui, então nós temos que o A, o B e o C são lá os coeficientes da equação do segundo grau, tá? Para que eu determine a soma das equações da equação, né, do segundo grau, basta que eu realize esse cálculo, tá? Menos B dividido por A, tá? E para determinar o produto das raízes, eu venho e faço C, que é o termo independente, dividido por A. Então, se eu conheço os coeficientes A, B e C, não existe a necessidade de realizar a fórmula resolutiva, somente indo aí por essas duas fórmulas, eu determino a soma e o produto das raízes. Quer ver só? Então, nós tínhamos lá que a equação do segundo grau era 2x ao quadrado menos 18x mais 28 igual a zero, tá? Então, se eu for calcular a soma, então nós temos aqui, primeiro, determina aí quais são os coeficientes, o A vale 2, o B vale menos 18, vou jogar o negativo, menos 18, e o C vale 28, tá? Então, eu vou determinar a soma. Então, menos o B, tá? O oposto do B. Então, nós temos aí o oposto do B, vai ficar menos 18, dividido por A, que é 2. Tá? Então, negativo com negativo fica positivo. Então, a soma é 18 positivo por 2. A soma é 9, a hora que eu realizo essa divisão. Muito mais simples chegar no valor da soma das raízes do que ter que resolver toda utilizar lá, né, a fórmula resolutiva e fazer todo aquele longo caminho. Tá? Então chegamos no 9, igual chegamos no exemplo anterior, na equação ali que resolvemos anteriormente. Agora o produto é o termo independente C, que é 28, dividido por A, que é 2. Olha só, o produto é o mesmo que chegamos lá anteriormente. O produto é 14, tá certo? Então,
Observe aí que existe sim um modo mais simples para se determinar a soma e o produto das raízes da equação do segundo grau, tá? Então, dando continuidade aqui. Vamos lá. Então, agora que vocês já têm uma noção de como determinar a soma e o produto das raízes da equação do segundo grau, utilizando os coeficientes ABC, esquece agora a fórmula resolutiva de Bhaskara e vamos determinar a soma e o produto utilizando a fórmula que acabei de contar para vocês. Então, vamos colocar aqui que a soma ela é dada por menos B sobre A e o produto é dado por C sobre A. Primeira coisa, determina aqui os coeficientes ABC. O A vale 2, o B é menos 14 e o C é 20. Então eu quero saber quanto que vai dar x1 mais x2. Então essa soma, se eu for calcular x1 mais x2, eu não preciso nem saber qual é o valor de x1 e x2. Se eu pegar menos o B, menos aqui, olha, o menos 14, e dividir pelo A, que é 2, aqui dá positivo, menos com menos, 14 por 2, a soma dá 7. Tá certo? Eu vou calcular o produto das raízes, sem conhecer as raízes. Eu consigo determinar a soma e o produto sem conhecer as raízes. x1 vezes x2, que eu calculo coeficiente C dividido pelo coeficiente A. Então, o coeficiente C é 20 e o A é 2. Então, temos aí 20 dividido por 2, dá 10. Então, tá vendo como foi muito mais simples eu conseguir determinar a soma e o produto das raízes da equação, simplesmente utilizando aqui as fórmulas da soma e do produto das raízes da equação do segundo grau. Tá certo? Então, essa aula, o objetivo dela foi determinar então aí a soma e o produto das raízes sem a necessidade de utilizar a fórmula resolutiva. Tá certo? Então, até a próxima. Espero aí que a dica aí tenha ajudado vocês. Até mais.